Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E meu convidado de hoje é o novo Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Lian Araújo, que assumiu recentemente o comando do Ministério Público do Estado pela 4ª vez. Doutor Lian, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Stella. Eu que agradeço o convite e espero contribuir nesse diálogo com um relevante programa que é o Ponto e Contraponto. Doutor, para a gente começar, eu gostaria de começar contando um pouco da sua história dentro do Ministério Público. O senhor já é promotor desde os anos 80, é isso mesmo? Isso, eu ingressei no MP exatamente em agosto de 1988, tive a oportunidade de atuar em várias promotorias do interior do Estado e com isso, considerando o nosso critério de ascensão funcional, consegui ocupar cargos de promotor de primeira, segunda, terceira, fui Procurador-Geral de Justiça, final da década de 90 e tive ainda um período em 2000. E essa é a 4ª vez que o senhor assume como Procurador-Geral de Justiça. É um desafio comandar um órgão tão importante como o MP? Eu diria que, na realidade, cada etapa da vida, especialmente cada momento que você exerce a atividade do MP, é um novo desafio, até porque a gente identifica que o mundo, pela sua dinâmica, apresenta novos problemas, novas necessidades e, necessariamente, a gente que tem a oportunidade de ocupar deve se adequar, se amoldar àquele novo cenário. Mas, de toda sorte, eu diria que a experiência que a gente consegue construir ao longo dos anos talvez sirva para a gente ter a possibilidade de encontrar soluções mais eficientes e mais eficazes. Como eu fui Procurador-Geral de Justiça muito jovem, quando eu tinha 35 anos de idade, e volto agora ao comando 22 anos depois, com 61 anos, eu espero que esse tempo me permita ter necessariamente a habilidade, a serenidade de encaminhar as melhores soluções internamente para o MP e externamente para a sociedade alagoana. Em seu discurso de posse, o senhor falou a respeito do diálogo, que o MP abriria espaço ao diálogo institucional. Esse será o seu principal foco nesse novo período de 2 anos à frente dessa instituição tão importante? Eu acredito que as instituições que foram remodeladas, vamos assim denominar, a partir da Carta Constitucional de 88, elas, através de seus atores, ou seja, dos seus representantes em determinado momento histórico, esses representantes, me parece, estão construindo uma cultura de implementação do modelo dialogal. E eu acho que é fundamental que a gente possa exteriorizar qual o grau de comprometimento de cada um desses órgãos com a sociedade e, a partir daí, demonstrar que, se a gente tiver um olhar coletivo, se a gente conseguir dar efetividade à independência, mais a harmonia entre os órgãos, eu acredito que a sociedade sai, obviamente, muito mais satisfeita com o nosso dever institucional. Eu espero, e tenho já demonstrado isso, a importância de a gente dialogar com o Executivo, dialogar com o Legislativo, dialogar com o Judiciário, dialogar com o Tribunal de Contas, para que possamos, através desse olhar coletivo, construir as melhores soluções para a implementação dos direitos fundamentais assentados na Carta Constitucional. E é importante esse contato direto e próximo com o Estado, o município e outros poderes? A Carta Constitucional de 88, ela instituiu uma gama de deveres do Estado e, com isso, ela construiu um denso ambiente de direitos do cidadão. E a gente observa que, para a realização desses direitos, é necessário que a gente tenha um olhar, eu diria, criativo na implementação de políticas públicas. E, para tanto, talvez seja muito mais interessante construir essas políticas com esses olhares do que utilizar ações interventivas para fazer com que elas sejam implementadas. Portanto, eu acho que essa articulação feita pelo MP, pelo Legislativo, pelo Executivo, pelo próprio Judiciário e pelo Tribunal de Contas, e eu acho que essa atuação conjunta faz com que as fases de implementação de políticas públicas elas possam ter maior efetividade. Me refiro à fase de planejamento, à fase de implantação, à fase de execução, e algo que, ao meu ver, precisa ser muito mais bem utilizado, que é a capacidade de diagnosticar, identificar onde as intercorrências se materializaram para repensar uma sequência de política pública voltada à educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, que me parece que é algo que a gente, enquanto cidadão, reivindica permanentemente. O fato do senhor estar assumindo, a Procuradoria-Geral, esse cargo tão importante pela 4ª vez, facilita um pouco, já que você já conhece essa área, o time com quem você está trabalhando, com certeza você já trabalhou com quem você
volta a trabalhar agora mais uma vez? Ao longo desses 35 anos de Ministério Público, nós tivemos várias gerações. Eu até costumo dizer que eu sou a segunda geração do MP. Portanto, depois da minha geração, nós tivemos um ingresso de novos membros do MP, que eu denomino de terceira geração, recentemente mais um novo grupo de integrantes do MP, que é a quarta geração. Portanto, a gente tem que ter essa capacidade de permitir esse diálogo entre as gerações. E algo que é importante no contexto atual do MP é a inclusão de servidores da carreira meio, aqueles que necessariamente dão o suporte necessário para a atuação do promotor. Eu acho que talvez esse seja o grande diferencial. Eu sou de uma geração onde o promotor, na realidade, ele é o que representava o Ministério Público no seu todo. Hoje, pelo menos, a gente observa um processo de compartimentação. Eu tenho o agente no MP com atividade fim, aquele agente político, Sim. e que agora conta com o apoio de servidores. Isso é uma mudança importante que vem se operando ao longo dos outros 4 ou 5 anos do MP. E isso, obviamente, vai facilitar a atuação dos membros do MP. E a gente acaba também aprendendo com a nova geração, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente aprende muito com a nova geração e talvez a gente consiga passar para essa nova geração, né, talvez um olhar muito mais cauteloso, prudente, um olhar regulado pela consensualidade, até para permitir que a gente consiga parametrizar a atuação do MP no estado de Alagoas. Na sua visão, o quão relevante se tornou o Ministério Público durante esses anos todos em que o senhor faz parte da instituição? Eu ingressei exatamente no MP 2 meses antes desse novo formato constitucional. Portanto, eu tive a oportunidade de conhecer o Ministério Público do passado, em todas as roupagens. E agora com esse novo formato de 88 para cá. E acho que o Ministério Público amadureceu, não só o MP de Alagoas, mas o MP brasileiro. Eu acho que em determinado momento o MP tinha um olhar demandista. Portanto, imaginávamos nós que as grandes questões teriam que ser resolvidas com a propositura de ações e hoje a gente identifica talvez um MP regido mais pela resolutividade. E isso, obviamente, não um olhar exclusivo do MP, mas até uma alteração legislativa que permite a utilização de alguns instrumentos em que o MP pode, através da consensualidade, melhor responder aos interesses da sociedade e talvez isso seja algo interessante até a sociedade conhecer, porque por vezes a gente intentava ações em que a duração de uma relação jurídica levava 5, 6 anos para que obtivesse uma resposta. Hoje, talvez esse novo modelo e um modelo também pensado pelo próprio Conselho Nacional do MP permita uma resposta mais eficiente à sociedade alagoana. E internamente, o que os servidores e seus colegas do MP podem esperar do seu trabalho pelo próximo biênio? Eu diria que tanto os membros do Ministério Público como os servidores do MP, o que eu me comprometo é estabelecer uma escuta ativa para que possa, conjuntamente com eles, construir, né, as melhores soluções para as demandas que são naturais. Eu costumo estabelecer uma sigla para entender esse movimento que eu chamo de PMN, que é o padrão médio de necessidade. Então, quanto mais a gente consegue atender esse parâmetro, esse padrão vai sendo elevado. E acho que as soluções elas só são possíveis quando necessariamente a gente consegue ouvir, escutar, ouvir, e não é só ouvir, mas é ouvir com escuta ativa, é entender necessariamente o que está sendo colocado e também ter a capacidade de promover essa interlocução para que possamos juntos construir a melhor solução. Mas eu diria que são investimentos inevitáveis. Primeiro, na área tecnológica. Eu acho que não há como pensar hoje sem investir permanentemente em tecnologia, né? Porque a gente está vivendo um ambiente virtual, portanto, isso me parece importantíssimo para a gente evoluir. Óbvio que a gente tem que valorizar os nossos servidores, né? Isso a gente faz e tem feito, não somente o Leão, mas todos que me antecederam. E também construindo, obviamente, a estrutura necessária para os promotores, e isso é possível com infraestrutura e a seleção e, obviamente, nomeação de novos servidores no MP de Alagoas. Eu gostaria de abordar algumas ações realizadas pelo MP desde o início deste ano. Eu quero começar falando de algo recente, o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, que teve, inclusive, adesão do governo de Alagoas. Qual é a importância dessa medida? Esse movimento ele foi inaugurado pelo Conselho Nacional do MP, sob o comando do presidente dessa comissão, o conselheiro Jaime de Oliveira. Esse é um movimento que me parece mais que pertinente quando a gente consegue agregar vários atores. Se a gente imaginar que pensar numa campanha de conscientização vacinal, alguns elementos devem estar presentes, dentre eles um olhar interdisciplinar, porque me parece importante a gente trabalhar 2 pilares que me parecem são fundamentais. Primeiro, informação, mas a informação com conteúdo de seriedade no tocante à importância da vacina. Fazer esse diálogo com a educação,
permitindo que o indivíduo em construção, em formação, criança e adolescente, né, passe já de pronto a ter essa consciência. A gente precisa também, considerando algumas informações inadequadas que foram feitas, desmistificar exatamente aquela não importância da vacina, mas entender que a vacina salva vidas. Entender mais que isso, a vacinação significa um ato de solidariedade, porque não somente protege aquele que tem consciência da importância da vacina, mas quem necessariamente convive com todos nós aqui. E vejo de fundamental importância o papel da imprensa, o programa de vocês, né, a maneira como vocês apresentam essa temática. Isso é uma temática relevantíssima. Por outro lado, a gente também identifica que o governo, me refiro ao governo no sentido amplo, União, Estado e município, deve assegurar a acessibilidade de todas as camadas sociais, né? Portanto, acredito que esse movimento dá maior densidade, maior musculatura para a gente reformular alguns conceitos e entender a importância da vacina. E ontem a gente pôde observar o avanço da vacinação no estado de Alagoas. Há, obviamente, a necessidade de se atingir o nível máximo em termos de índice de adesão, mas eu acho que aquilo é um marco importante, né? Aquilo visa exatamente intensificar esse permanente diálogo e releitura da importância da vacina, né, para o povo brasileiro. Outra mobilização foi a realização pelo MP em alguns municípios do interior para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O objetivo foi cobrar ações contra esse crime que é tão cruel? Indiscutivelmente, essas ações, eu costumo dizer assim, são ações de natureza perene. Em determinado momento, a gente intensifica a divulgação, mas me parece, como diz a própria Carta Constitucional, que estabelece o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, isso deve ser permanentemente enfrentado. E é fundamental que a gente consiga integrar, volto a falar sobre isso, vários atores, para que a gente possa ter uma atuação eficiente. A gente precisa da participação da educação nesse ambiente, a gente precisa conscientizar a família sobre isso, a gente precisa conscientizar a área de saúde no sentido de fazer o imediato encaminhamento quando identifica, né, uma afetação a uma criança ou adolescente. Portanto, são esses atores responsáveis pela proteção integral da criança ou adolescente. O MP tem nesse ambiente profissionais altamente qualificados, como o Lucas Saxida, como a Dalva. Me refiro a esses dois porque eles integram um núcleo, mas eu quero dividir esse grau de comprometimento com todos os membros do Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu tenho a convicção e certeza que a gente tem o dever de fazer valer a ordem constitucional. Criança e adolescente, prioridade plena, total, integral dos membros do MP. Outro crime que também faz muitas vítimas é o assédio e o MP passou a integrar a rede estadual de combate ao assédio moral. Como é que vai funcionar a participação do órgão nesse setor? Eu vou fazer só uma pequena retrospectiva, né? Porque, na verdade, esse foi um movimento que inicialmente nasceu no âmbito interno do MP, uma preocupação da instituição. À época, eu era ouvidor do MP e instei, dialoguei com a diretoria de comunicação através da Janaína, que é a diretora de comunicação, para a gente pensar uma campanha interna. Primeiro, fazer com que a gente construísse essa cultura internamente no MP de Alagoas. Não sem razão, isso avançou de maneira tal que esse projeto, vamos assim denominar, ou esse programa, que a gente tem também para entender, ele é perene no MP. Portanto, quando a gente abre o computador, a gente identifica exatamente mensagens, fazendo com que essa conscientização seja permanente, né? Portanto, a gente implantou, não sem razão, no ano passado, o MP, inclusive, mobilizou vários órgãos, né, no sentido de ampliar isso. A gente foi, inclusive, ao governo de Alagoas, mostramos exatamente a importância disso, falamos com o secretário de comunicação, né, o secretário, através do subsecretário, incorporou a ideia. E o que é que a gente observou? Aquilo que tinha, no primeiro momento, a gente conscientizar internamente, começou a ganhar essa capilaridade. E hoje a gente observa a existência dessa rede. Mas já no ano passado, o próprio MP conseguiu capitanear todos esses atores, né, numa demonstração inequívoca de que isso tem que ser recepcionado por todo o segmento, seja o segmento público, seja o segmento privado, e não sem razão a gente precisa proteger a todos nessa relação interpessoal, né, no que se refere a coibir, seja o abuso moral, seja o abuso sexual. Eu acho que talvez, assim, aqui em Alagoas, sem deixar de reconhecer que no cenário nacional essas campanhas já existiram, sem deixar de reconhecer a preocupação de todos os órgãos, mas eu acho que o MP teve essa percepção e, como tal, assim o fez.
e muito bem sucedida, né? E já que a gente está nesse assunto, o MP conquistou, inclusive, um importante reconhecimento por conta de uma campanha contra o assédio. Isso, o MP de Alagoas tem se destacado no cenário nacional, seja no tocante à premiação pelo Conselho Nacional do MP, seja também em premiação de outros órgãos da imprensa nacional. Isso é fruto da qualificação de quem atua na área de comunicação. Eu costumo dizer que o MP precisa entender que ele não mais é visto exclusivamente pelo procurador de justiça, pelo promotor de justiça, mas pelos diversos atores que permitem um diálogo interdisciplinar. Portanto, eu tenho que parabenizar necessariamente a diretoria de comunicação, o faço na pessoa da Janaína, que é a diretora atual. Quero também cumprimentar algumas colegas promotoras, especialmente a promotora Carla Padilha, que pensou também num movimento como esse, voltado ao assédio nas corporações militares, e diria até mais amplo, nas corporações da segurança pública, que é um ambiente sensível, né, e me referi especificamente à Polícia Militar por conta do cenário hierarquizado ali, né, e é altamente verticalizado. Sim. Mas isso é importante. E também fazer um registro do diálogo com as instituições de ensino. Eu acho que as universidades elas precisam transferir o que produz em termos de conhecimento para que se efetive em favor da sociedade. Eu acho que é um dever, né, das universidades públicas, das universidades privadas, de permitir que a pesquisa lá realizada possa efetivamente ser utilizada por todos para a construção de políticas públicas. E nesse tempo de redes sociais, houve também uma capacitação dos servidores sobre como requisitar dados de TikTok, que é uma sensação entre os jovens, né? O objetivo foi orientar para facilitar o acesso a esses dados quando necessário for. Importante observar que a gente precisa primeiro preparar internamente. Então, a gente consegue fazer com que profissionais com expertise na área desenvolvam, né, o processo de aprendizagem, possa difundir, propagar internamente, para que a gente possa conscientizar de que o espaço, o cyberespaço, ele é rigidamente representado por elevado grau de vulnerabilidade. Então, a gente precisa fazer com que todos que utilizam esse espaço tenham essa consciência, para que ele possa, inclusive, fazer exatamente um autocontrole da própria utilização do espaço. Sim. Porque eu costumo dizer que o processo de responsabilização dos atores que ali atuam e daquele espaço, ele demanda um tempo que não corresponde à mutação existente no cyberespaço, porque ele é tão dinâmico que, por mais que a gente tente enfrentar, né, por vezes essa resposta chega tardiamente. Para a gente fechar, que mensagem que o senhor deixa para quem está nos assistindo e que acompanha de perto e até já deve ter sido beneficiado pelo trabalho do MP? Eu diria que o Ministério Público é uma instituição que garante a acessibilidade de todo e qualquer cidadão. O Ministério Público não só permite a acessibilidade nos seus espaços físicos, mas o Ministério Público também dispõe, né, de um canal à disposição do cidadão, que é a ouvidoria do MP. E para observar o cenário de facilidade, basta baixar o aplicativo Ouvidoria MP. Ele, inclusive, tem uma estrutura intuitiva em que o próprio cidadão pode preencher. Se não desejar comparecer, use o canal da ouvidoria do MP. Muito bom. Maravilha. Doutor Lian, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço e a cumprimento, né, pelo programa que comanda. Muito obrigada. E a você de casa, gratidão pela sua companhia mais uma vez. Nós temos um encontro marcado no próximo sábado, à 13h no Agenda e às 19h30 da noite aqui no Ponto e Contraponto. Tenha um ótimo início de semana e até a próxima. Tchau, tchau.